Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com grandes novidades, cara. O dia de hoje tivemos grandes notícias envolvendo busca por reforço, o Vasco ainda buscando nomes no mercado e está em negociações com um camisa 9 da seleção colombiana de base. O jogador foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 e pode ser o novo camisa 9 do Vasco. Vamos trazer informações quentíssimas sobre esse jogador, também a situação aí de jogadores contratados. Quando que esses caras vão chegar ao Rio de Janeiro, hein? Também é uma grande novidade, o Vasco ainda buscando um zagueiro para a temporada. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco já acertou a contratação aí de 2 jogadores para o setor ofensivo, né? 2 atacantes contratados. Foi aí o argentino Benjamin Garrec e também o atacante Nuno Moreira, que o Vasco concretizou a contratação dele hoje. O Vasco irá desembolsar um pouco mais de 3,5 milhões de euros para contratar o jogador português, em torno de 20 milhões de reais na cotação atual do euro. O Vasco espera ansiosamente por esses jogadores, o torcedor também, e já tem data marcada para a chegada de ambos. A possibilidade é muito grande de amanhã o Benjamin Garrec já está no Rio de Janeiro e desembarcar aí para ser novo reforço do Vasco. Possivelmente amanhã ele deverá ir ao clube assinar o seu contrato, se já não tiver assinado, né, porque o Marcelo Santana está lá na Europa, e também fazer exames médicos aí, em breve ser apresentado oficialmente, possivelmente na semana que vem. E a tendência é que o português Nuno Moreira desembarque no Rio de Janeiro no próximo sábado, aí, nesse final de semana agora. Pela manhã deverá acontecer o desembarque do atleta, que vem lá de Portugal para o Vasco. Esperamos que dê muito certo essas 2 contratações. A princípio, os 2 serão os 2 pontas titulares aí do time do Vasco, porque são jogadores aí que o Vasco fez um alto investimento para contratá-los e eles chegam claramente com esse status aí de ser a solução para o ataque vascaíno. A gente espera que dê muito certo essas 2 contratações, jogadores desconhecidos para nós torcedores, e só nos resta acreditar que a diretoria tenha feito um bom trabalho em contratar esses atletas e que não sejam o Maxime Domingues e o Jean Davi aí, com certeza sejam jogadores melhores do que esses que já estão no nosso clube, né? Torcemos aí também para que o Vasco faça aí algumas negociações, quem sabe apareça aí de última hora uma proposta pelo próprio Maxime Domingues e também, quem sabe, para o Jean Davi, ou até mesmo para algum outro jogador que não vem sendo tanto utilizado assim, para o Vasco também ter uma grana para investir, quem sabe, na próxima janela de transferências. Tem que ser obrigatório o Vasco contratar jogadores melhores do que nessa janela que foi agora, nesse início de ano, né, cara? Esperamos que o Vasco faça um trabalho melhor. Deixa aí nos comentários o que você acha desses 2 nomes, são jogadores já com datas marcadas para chegar ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Bom, além desses 2 atacantes aí contratados, o Vasco ainda quer outros reforços. Tivemos atualizações quanto à possibilidade de chegada de outros jogadores. O canal Atenção Vascaínos apurou que o Vasco ainda tenta a contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito. De acordo com as informações, não se sabe se será nessa janela ou no meio do ano, mas é certo que o Vasco vai contratar mais um zagueiro, segundo as informações do canal. Esse zagueiro claramente pode ser o Balbuena, né, que teve negociações aí com o Vasco. A pedido do técnico Fábio Carille, o Vasco foi atrás desse zagueiro, mas não concluiu a negociação. Porém, teve uma possibilidade dele fechar com o Vasco no meio dessa temporada agora, né? Na temporada europeia, quando se encerra lá no futebol europeu. O jogador tem contrato até o meio desse ano, lá no Dinamo Moscou da Rússia, e poderia chegar de graça ao Vasco. Poderia ser uma possibilidade, mas nada concreto. O nome do Balbuena aparece porque foi um jogador que o Vasco negociou recentemente com ele. Quem sabe pode ser uma ótima possibilidade, ainda mais se o Vasco vender o João Vitor aí no meio do ano, né? Vamos aguardar ver se realmente vai chegar esse zagueiro. Além dessa situação aí para trazer um zagueiro, o Vasco segue ainda em negociações com outros atacantes. Segundo as informações aí do canal do Mário Coelho, o Vasco estaria ainda tratando como plano B o atacante Fabinho e também o Brian Palácio. O jogador Fabinho está lá no América Mineiro e o Brian Palácio no Atlético Mineiro. A gente até falou mais desse jogador mais cedo, no vídeo mais cedo, explicando como que é essa situação. Se você não assistiu, depois entre aí no canal e procura o vídeo que a gente postou mais cedo, falando a respeito do Brian Palácio, como que é a negociação do Vasco com esse jogador. Esses 2 seriam possibilidades, caso o Vasco não contrate mais atletas aí. E um desses atletas pode ser o Lloyd Augusto, que chegaria para lutar por uma titularidade. É um jogador que quer jogar no Vasco, só que as negociações estão emperradas. Nada de avanço ainda, 2 dias se passaram aí sem avanço algum, sem uma novidade quanto à situação desse jogador. Eu acho pouco provável
Lloyd Augusto seja contratado, né? No dia que o Vasco venceu o União Rondonópolis, foi noticiado pelo BTB Esportes que o Lloyd Augusto já estava fechado com o Vasco. No dia seguinte, foi desmentido rapidamente pelo Globoesporte.com que essa informação não procedia e que o jogador ainda não tinha fechado com o Vasco e que, inclusive, o clube turco tinha recusado uma proposta do clube. Não sabemos ainda se tivemos atualizações, avanços significativos na contratação desse atleta. Se tiver, vamos trazer aqui no canal. Não, e também o jogador está louco para vestir a camisa do Vasco, né, cara? A gente vem até falando aqui das lives que o Lloyd Augusto vem fazendo aí nas suas redes sociais, falando aí do desejo de vestir a camisa do Vasco. É uma situação aí complicada, né? O jogador quer muito morar no Rio de Janeiro, disse que é a grande oportunidade da sua carreira, inclusive até hoje emitiu uma nota oficial falando que é uma grande oportunidade, a maior oportunidade da sua carreira de mudar a sua vida e também a vida da sua família. E para ele é um sonho poder jogar no futebol brasileiro e ainda morar no Rio de Janeiro e, claro, vestir a camisa do Vasco. E também deixou bem claro, em momento algum, que ele desrespeitou aí o Alanyaspor, clube atual do atleta, né? Isso vem causando aí um certo problema para o jogador, porque ele vem falando muito, né, cara? Falou demais aí nos últimos dias o desejo de vestir a camisa do Vasco, que não teria condições de continuar jogando se ele não se transferisse para o Vasco e muita coisa, né, cara? Quem viu as lives do Lloyd Augusto sabe o que eu tô falando. Mas realmente é uma situação aí bem complexa. O Vasco ainda não conseguiu avançar na negociação. Assim que a gente tiver qualquer novidade, vamos trazer aqui também no canal para você e torcedor ficar bem informado quanto à possibilidade de chegada do Lloyd Augusto. Um jogador que eu contrataria, né? Poderia ser meio que um talismã ali pro Vasco, um jogador meio doido, né? Estilo Davidson, né, cara? Também já poderia aproveitar o embalo, né? Já tá contratando o Lloyd, traz o Deb, né? Que é o próprio Davidson, né, cara? Já vamos ter essa dupla aí do barulho aí no Vasco, cara. Com certeza seria excelente ter esses dois jogadores aí meio maluquinhos aí no Vasco. Além de todas essas situações, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco também fez uma proposta pelo um atacante colombiano chamado Neizevidia Real. O jogador que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 desperta interesse do Vasco. Segundo as informações que foram divulgadas primeiramente aí pelos jornalistas colombianos, pela imprensa colombiana, o jornalista Lucas Pedrosa aqui no Brasil apurou essa informação e disse que realmente o Vasco avançou em detalhes e já está negociando com esse atleta há mais de uma semana. Inclusive, o Vasco já fez uma proposta para comprar o atacante, mas tem uma concorrência muito grande. Além de grandes clubes na Europa, já tem olheiros ao redor do mundo todo, inclusive aqui na América do Sul, clubes brasileiros também sondaram essa situação do atleta e o Vasco está disputando a contratação desse jogador. Além disso, o contrato do atleta encerra no fim dessa temporada e o jogador não tem intenção de renovar com o Milionários da Colômbia, o que obriga o clube colombiano a pensar na transferência. Dessa forma, o Vasco já fez a proposta com bons valores para que o time colombiano libere o atacante e, por fim, o jogador aceite vestir a camisa do Vasco. Claramente chegaria aí para ser o reserva imediato do Verratti, o camisa 9, que não temos no nosso elenco, né? O Verratti é o 99, mas com certeza aí seria um bom jogador para o futuro, né? Um jogador aí que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, muito desconhecido pelo torcedor vascaíno, um jogador inexperiente ainda até certo ponto, né? Com certeza seria uma grande incógnita a contratação desse jogador, né? Vamos aguardar e ver se o Vasco vai conseguir fechar essa contratação. Não foram revelados os valores dessa possível transação. Deixa nos comentários se te agrada o nome desse atacante colombiano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Forte abraço. É nóis.